Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Israel e hoje a gente vai falar sobre se você deve ou não deve investir o seu FGTS na Eletrobras, beleza? Então vamos lá. Antes de a gente seguir com esse canal, você precisa curtir, comentar, deixar qualquer comentário lá que a gente vai responder sobre fundos imobiliários, sobre milhas, sobre qualquer assunto a gente vai te responder. Então se inscreva nesse canal aí e compartilhe com seus amigos aí a minha opinião sobre isso e quais os caminhos que você deve fazer sobre esses aspectos aí. Então pessoal, vamos lá. Primeiramente eu quero fazer um comentário rápido aqui. A gente tem 70% da população endividada. Então esse é o primeiro ponto importante esclarecer. Dentro desses 30% não endividados, a gente só tem 1% da população que investe em ativos na bolsa. Um exemplo, pode ser fundos imobiliários ou pode ser em ações, criptomoedas, qualquer exemplo de renda variável ali que está na bolsa brasileira ou estrangeira ou etc, tá? 1%. Então assim, eu recebo diversos lá no meu Instagram, diversas perguntas se eu posso investir ou não nesse aspecto aí que o governo liberou. Na história foram 20 anos que o governo liberou para privatização da Vale e para Petrobras também, já aconteceu uma vez, e agora a gente está no ciclo novamente da Eletrobras. Então assim, vale a pena ou não vale a pena? Então a gente vai esclarecer aqui os primeiros pontos. Então eu já falei do preâmbulo aqui, é importante você saber a métrica e qual a finalidade do FGTS, tá? O FGTS foi para isso, porque se 70% da população está endividada, um exemplo, se você ficar desempregado hoje, você vai ter esse recurso do FGTS. Ele foi criado para isso, para você ter esse recurso. Por quê? Porque se você tem dívida, você não tem reserva de emergência. Se você não tem reserva de emergência, você normalmente vai estar nas suas dívidas aí. Então o governo, sabendo dessa incapacidade de instruir, de orientar as pessoas, criaram esse programa do FGTS, tá? Então assim, o primeiro ponto que eu vou indicar é você estudar sobre educação financeira. Você pode ir em livros, você pode ir no YouTube, você pode ir no Instagram, o que você quiser. Mas você precisa estudar primeiro sobre educação financeira, como ter uma reserva de emergência, como saber administrar o que você recebe, ou tudo que entra, tudo que sai. Esse é o primeiro ponto. Então aqui eu vou citar alguns pontos antes de você tomar essa decisão, tá? Você já estuda, já conhece. Se você não estuda, já é a barreira de entrada ali. Se você não estuda, então não é vontade de você entrar, tá? Eu não queria falar isso, mas esse é o ponto. O segundo ponto sobre você estudar é você ter uma reserva de emergência. Poxa, eu tenho uma reserva de emergência. Se eu ficar desempregado aqui um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, eu vou ter como me sustentar ali, porque esse dinheiro do FGTS é para isso. Para você ficar desempregado nesse período ali, recebe um valor que está lá no seu FGTS, e aí você vai receber 6 meses, no máximo 6 meses de ajuda de custo do governo para você tentar se realocar no mercado de trabalho. Então, se você tem a sua reserva de emergência, é mais interessante ou você usar a sua reserva de emergência para isso, ou você usar o seu FGTS. Isso fica a seu critério, tá? Mas você precisa ter as duas coisas. Não adianta ter uma e não ter outra, porque ali, se você não tem reserva de emergência, o FGTS pode ser uma reserva de emergência. O governo criou para isso, com a finalidade de suprir sua necessidade na falta. O segundo ponto, se você já investe em ações e você tá com capital parado lá, eu recebi de algumas pessoas aqui, eu tenho um capital parado, já invisto em ações, vai fundo, você já conhece o mercado financeiro, sabe como funciona a oscilação do mercado, o que pode cair, o que pode descer, o que eu posso ganhar de dividendo, tal, como esse fundo depois vai integralizar somente na sua pessoa, porque nesse momento é um fundo vamos dizer assim, um fundo juntando de todos os cotistas, depois ele faz a separação e você passa a ser dono daquela ação ali.
Se você já investe, já conhece do mercado, e um primeiro ponto, tá? Eu queria fazer 2 comentários ali, tá? Mais pra frente a gente vai esclarecer mais. Se você já investe em empresa em elétricas, um exemplo, as que mais pagam dividendo hoje, é da área de elétrica. Um exemplo, ó, a Copel, a Transmissora Paulista, a ENDE, a Eletrobras é mais uma. Então, se você já não investe em nenhum desse ramo, então você tem que se pensar também. O segundo ponto, está lucrativo ou não você investir na Eletrobras? Isso é uma primeira pergunta, tá? A segunda pergunta, dentro desse caminho, um exemplo, você já investe na Petrobras? Um exemplo, se você quer ter uma empresa do governo, vamos dizer assim, uma empresa estatal, você já pensou em investir na Petrobras? A Petrobras hoje está com múltiplos baixíssimos. Um exemplo, ela está com quase 38% de dividendo. O que isso significa? Que 2, 3 anos já vão pagar o valor da ação. Então, assim, entre Eletrobras e Petrobras, você precisa pensar, fala, qual que está me pagando mais, a Eletrobras ou a Petrobras? Hoje a Petrobras está pagando mais dividendo e os múltiplos estão menores. Um exemplo, a empresa está performando muito mais do que a Eletrobras e pode te trazer ganhos de curto, médio e longo prazo melhores que a Eletrobras, para você ficar com dinheiro ali. Então você precisa fazer o seguinte, não adianta a pessoa montar a sua carteira de ações com uma ação, isso não é diversificação. Então você precisa ter várias ações no seu portfólio. Um exemplo, aí eu vou citar as áreas ali específicas. Um exemplo, eu tenho um banco, eu tenho o setor elétrico, eu estou falando, eu tenho de commodity. Um exemplo de commodity, existe a Vale, existe a Petrobras, a PetroRio, várias outras empresas que você pode botar no seu critério ali. Aí a gente vai para a área de elétricas, que eu já citei, da Copel, da Transmissora Paulista, ENDE, Eletrobras. De saneamento, você pode ir para essa área e pesquisar mais sobre saneamento. Então tem várias outras áreas de alimentação, um exemplo, as commodities de alimentação, arroz, feijão. Tem várias outras empresas aí de biscoito também, que é M. Dias Branco. Então, assim, você precisa diversificar. Não adianta falar assim, eu tenho uma ação, eu vou botar 30, 40, 50% lá, eu sou investidor, 30, 45% em uma ação. Isso não é diversificação. Então, no primeiro ponto, se fala assim, ó, não se coloque todos os ovos na mesma cesta, tá? Porque se a ação chegar ali e ter dificuldade, passar por 1 ano, 2 anos de crise, um exemplo de seca, as empresas hoje estão muito voltadas para geração de energia através da água. E se tiver uma seca ali, as empresas vão pagar dividendo, elas vão sofrer, você vai ficar sem aquele capital ali. Então você precisa fazer o quê? Investir numa ação e diversificar. Então, só para a gente resumir aqui no contexto geral, te dei várias opções para você pensar se você vai entrar ou não, vamos dizer assim, nessa oferta pública aí da Eletrobras, tá? Eu gosto sempre de falar, as pessoas sempre perguntam comigo se vale a pena ou não, tá? E é um primeiro ponto sobre filosofia, é um pouquinho de filosofia isso, tá? Um exemplo, eu quero ser investidor do governo? Não. Eu sou a favor, sou contra da privatização? Eu trabalho na empresa ou não? Então você precisa ter essa resposta, porque um primeiro ponto é você ter uma cabeça boa, saber e falar assim, eu ajudei a privatizar. Não, eu não vou privatizar a empresa, eu não vou ajudar a privatizar a empresa, porque eu estou sabendo, se eu comprar esse fundo, eu vou ser mais um a favor de privatização, e aí começa uma cadeia de privatização. Então você precisa ter isso muito bem definido na sua mentalidade, na sua cabeça, para você depois no futuro se arrepender e depois pensar, eu não poderia fazer isso, e você já fez, tá? Esse é um ponto que eu sempre comento. Então, assim, em resumo geral, para um investidor iniciante que está começando, que não tem nenhuma ação na carteira, eu não colocaria. Essa é a minha opinião final. Eu não colocaria. Um exemplo, você pode começar com 30, 40, 50 reais desse seu FGTS lá, compra uma ação da Eletrobras, compra uma ação da Petrobras, compra uma ação de banco, compra uma ação de banco, compra uma ação de alimentação, de saneamento. Você consegue pesquisar e lapidar isso muito bem.
E eu iria nessa forma assim, montando a minha carteira de base. Se você é investidor, já conhece do mercado, já tem seu capital ali, vai fundo. É sua opinião ali e você tem que seguir fundo, tá? Então existem esses dois pontos ali interessantes, tá? E saber que toda empresa de capital aberto, ela vai ter vacas gordas, por exemplo, a economia vai muito bem e a empresa vai performando muito bem, mas vai ter vaca magra que não vai pagar dividendo, não vai ter valorização, você vai ver o seu dinheiro perdendo ali, porque o que? É renda variável. Renda varia, ela sobe, ela desce, a bolsa sobe, a bolsa desce. Então é importante você ter essa ciência disso, tá? Se você gostou desse vídeo, dê um like, dê uma curtida, se inscreva aí no nosso canal. Um forte abraço e fique com Deus.